Olá, arteiras! Eu sou a Paula Correia e você está no Costurices e Cia by Paula Correia. Se você é novo por aqui, o nosso canal ele é voltado para costura de moda bebê, sempre com peças fáceis, sem uso de overlock, para que todo mundo consiga fazer peças lindas, seja para usar nas filhas, sobrinhas, presentear ou até mesmo para vender, por que não? O vídeo de hoje é uma peça coringa, é um vestido que eu já venho planejando fazer para vocês há bastante tempo. Aliás, nós ficamos com o canal paradinho por algum tempo. Para quem me acompanha sabe, eu me mudei de cidade, me mudei de estado e aí eu estava me organizando, colocando tudo de volta nos eixos. Mas agora voltamos e o vestido é um vestido extremamente para iniciante, ele é pensado em quem está começando realmente, porém ele é um molde perfeito para todo mundo. Por quê? Ele é um molde base do vestido tradicional infantil, com todos os tamanhos, e ele permite muita alteração, muita variação. Em cima dele dá pra gente trabalhar muita coisa. Qual é a ideia desse vestido aqui pro nosso canal? Hoje eu tô trazendo ele assim, da forma mais tradicional possível. Aqui está ele. Um abotoamento bem simples para quem tá começando, uma peça bem simples, a gente tem vídeo aqui no canal desse lacinho, super básico. E aí, durante as semanas, a gente vai trabalhar o mesmo molde, fazendo diversas outras alterações, para que vocês consigam entender como é que funciona essa questão do molde base, para que vocês consigam ter um molde que seja coringa aí no ateliê de vocês, que vocês consigam fazer muita variação, que vocês consigam fazer muita peça bonita. Não vou falar muito, o vídeo ele tá bem para iniciante, ele tá bem detalhadinho, eu tentei fazer com que ficasse bem fácil. Como sempre, como as meninas que já estão aqui, meninas e meninos que já estão aqui sabem, os nossos moldes ficam disponíveis lá no nosso grupo no Facebook. O nome do grupo é Costurices e Cia by Paula Correia, assim como o canal. Vocês enviem solicitação de amizade. Às vezes demora um pouquinho, somos só eu e uma outra pessoa para aceitar, o grupo já tá bem grandinho. Mas uma coisa que vai facilitar, vai agilizar o processo de vocês de entrarem no grupo, é ter um perfil com fotografia e responder todas as perguntas. No mais, no que precisarem, eu tô por aqui. Se fizerem, repostem e me marquem. Eu vou adorar ver as peças de vocês. E sem mais demoras, bora pro vídeo! Bom, então vamos começar. Como eu disse, como a ideia é que essa peça seja bem para as iniciantes, que todo mundo possa acompanhar de uma forma bem simples. Então, esse vídeo vai ser, apesar da peça ser bem simples, ele vai ser um pouquinho mais detalhado, talvez fique até um pouquinho mais longo, para que eu consiga explicar exatamente todos os detalhes, para que todo mundo consiga fazer. Ele tá bem completinho, o molde tá bem completinho em termos de tamanhos. Eu tenho 3 meses, 6, 9, 12, 18, 2, 4, 6, 8 e 10 anos. Então, assim, é um molde que vocês vão conseguir usar demais. E ele também é um molde que, para impressão, ele é bem simples, porque são só 4 folhas, tá? Como a gente vai fazer esse molde? Primeira coisa, vocês vão ver aqui em cima, escrito linha teste, e tem uma medida de 5 centímetros. Quando vocês forem imprimir, vocês vão imprimir primeiro essa folha que tem essa linha teste e vão medir se essa folha, se essa linha está com 5 centímetros. É imprescindível que essa linha dê os 5 centímetros, tá? Para que o molde de vocês esteja realmente com o tamanho correto. Imprimiu, deu 5 centímetros, imprime o restante das folhas. Vocês vão notar isso aqui, ó, ela tem uma linha pontilhada e tem umas setinhas. Eu tenho aqui folha 1A e 1B, vocês vão cortar aqui nessa linha pontilhada e vão colar de forma que fique setinha com setinha. Essa aqui é a frente do nosso vestidinho. E aí, eu tenho aqui 2A e 2B, que são a parte das costas do nosso vestidinho. Também tem a linha pontilhada, mesmo processo. Corta na linha pontilhada e cola. E aqui nós temos as medidas da saia, que são um retângulo, então não tinha necessidade de eu colocar vários retângulos para vocês, é só cortar na medida que tá aqui.
a primeira medida é sempre a altura da saia, a segunda medida a largura da saia, tá? Como eu disse lá no comecinho, esse vai servir como um molde base pra gente, vocês vão imprimir uma vez. Nós vamos fazer um vestidinho bem tradicionalzinho nesse primeiro vídeo. E aí, durante as semanas, eu vou ensinando vocês a fazerem diversas alterações a partir desta base. Esse vai ser um molde de vestido, até por isso eu coloquei todos os tamanhos, que vocês vão usar demais, porque dá pra fazer muita coisa, blusa, diversos modelos de vestidinho, enfim. Então, o molde tá aqui, nós vamos ao corte do nosso tecido. Só mais uma coisa antes de nós irmos pro corte. Depois que vocês montarem aqui o molde, deixa eu pegar da parte da frente mesmo. Muita gente, principalmente as meninas mais iniciantes, me perguntam, e agora como é que eu faço o tamanho que eu preciso? Vocês vão posicionar uma folha de seda aqui em cima e vão copiar o tamanho que vocês precisam, tá? No meu caso, eu fiz um xerox na minha impressora mesmo. Eu vou fazer o tamanho 9 meses, mas vocês podem só copiar. E outra questão quem não tem impressora, muita gente me pergunta, não tem as medidas no molde, como é que eu faço se eu não tenho impressora? Na tela do computador ou na tela da TV, vocês vão ampliando o molde até que essa linha teste dê 5 centímetros e aí é só copiar direto da tela, tá? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, como eu disse, ele vai servir de base para que possamos fazer várias coisas. Então, a parte das costas, esse aqui é o molde das costas, ela já está de uma forma que depois vocês vão conseguir fazer de diversas formas. Eu coloquei ela para que a gente faça forradinho, para que a gente faça a nossa pala do nosso vestidinho forradinho. Então, quando vocês posicionarem aqui, ó, vocês vão ver que tem 1 centímetro a mais aqui em cima e que ele tem 2 centímetros a mais do que a parte da frente aqui. O que que é esses 2 centímetros a mais? Eles são o transpasse do abotoamento. Neste primeiro modelo que nós vamos fazer, nós não vamos fazer o nosso vestidinho com transpasse, porque para as meninas que estão começando, fica muito mais fácil fazer da outra forma que eu vou explicar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer para que possamos fazer o nosso vestidinho neste primeiro momento, esse primeiro modelinho de vestido, eu vou riscar aqui, ó, nessa lateral aqui das costas, eu vou eliminar 1 centímetro. Então, diminuam 1 centímetro aqui no molde de vocês. Pode cortar ou eu vou simplesmente dobrar aqui. Eu não quis fazer já desse jeito no molde, porque depois eu vou ensinar vocês com o transpasse, tá? Então, a gente vai ter o nosso molde da frente. O meu tá todo riscado, porque eu vivo fazendo anotações nos meus moldes. Ó, aqui a lateral ele tem que bater certinho. Aqui em cima nós vamos ter 1 centímetro a mais nas costas. E aqui no abotoamento nós vamos ter 1 centímetro a mais também nas costas. Então, vamos ao corte do tecido. Eu tô com o meu tecido aqui, deixa eu posicioná-lo mais pra cá, para que vocês consigam ver certinho. E aí, eu vou pegar a ponta do meu tecido, a auréola do meu tecido, e vou trazer pra cá. Ele vai ficar com uma dobra aqui, certo? O molde da frente, vocês vão ler que tá escrito dobra do tecido. Então, eu posiciono o meu molde da frente aqui onde está marcado dobra do tecido. E aí, eu vou copiar do jeitinho que tá aqui na minha dobra, porque o meu tecido, o meu molde já tem margem de costura. Na parte das costas, ele tá cortar espelhado. O que que é cortar espelhado? Eu coloco o meu tecido olhando estampa para estampa, e aí eu posiciono ele aqui e corto ele aqui. Uma coisa importante é tomar cuidado com fazer isso aqui, ó, para aproveitar melhor o tecido. Um tecido como esse, um tecido poazinho, ok, não vai dar diferença, vocês podem fazer isso aqui para aproveitar melhor o tecido. No caso de um tecido estampado, vocês têm que tomar cuidado para não ficar uma estampa de cabeça para baixo, tá? Outra coisa que vocês sempre me perguntam é como calcular quanto de tecido
vocês vão precisar para fazer o vestido. Eu vou deixar um vídeo com esse mesmo, vou ensinar vocês a calcularem com esse mesmo molde, mas eu deixo num próximo vídeo, tá bom? Então, vamos cortar os nossos tecidos. Bom, tecidinhos cortadinhos, a gente vai partir para montagem, mas deixa eu falar para vocês. Nós vamos precisar de um elastiquinho desse, rolicinho, ou fitinha de cetim dessa mais fininha, ou um rolitê do próprio tecido, para que a gente possa fazer o abotoamento. E os botões que nós vamos usar são esses botõezinhos aqui, que tem essa argolinha na parte de trás, tá? Para quem tá iniciando, é bem mais fácil. Vou reservar isso aqui no cantinho, e aí a gente parte para nossa montagem. Então, nós temos pala da frente, no tecido principal e no forro. E nós temos pala das costas, também tecido principal e forro, com a diferença que neste caso específico são duas pecinhas separadas. E nós temos o tecidinho da nossa saia, que é só um retângulo. Nós vamos começar a costura pelo tecidinho da nossa saia. Então, eu vou dobrar o meu tecidinho aqui, vou posicionar direito com direito. E eu vou costurar isso aqui com margem de costura de 1,5 cm. Eu gosto de costurar com margem de costura de 1 cm. Porém, para quem tá iniciando, margem de costura de 1 cm vai dar muito trabalho depois. Então, a gente vai costurar com margem de costura de 1,5 cm. Não vai fazer diferença se você já tem o hábito, você pode costurar com a margem de 1 cm. O que que nós vamos fazer aqui? Eu vou marcar entre 4 e 5 centímetros. Se você estiver fazendo o tamanho até 2 anos, mais ou menos, pode marcar 4 centímetros. Se estiver fazendo acima disso, pode marcar 5, não vai fazer muita diferença. Outra questão aqui. Quando eu digo que nós vamos costurar com margem de costura de 1,5 cm, ou margem de costura de 1 cm, é muito importante que a gente respeite essa margem. Não usem a medida do calcador da máquina, porque ela não vai dar certo, tá? O que vocês podem fazer? Eu tenho aqui uma régua, dessas réguas de patchwork. Poderia ser uma régua comum. Eu venho aqui, ó, e risco esse meu 1,5 cm. E aí, eu sei que é costurar só em cima dessa risca. Quanto a costura não tem segredo, é só posicionar a máquina aqui na nossa marcaçãozinha e costurar até aqui embaixo. Por que que eu falei para usarmos margem de costura de 1,5 cm para quem tá começando? Porque nós vamos abrir essa margem aqui agora, ó. Eu tô com a minha costura assim. Eu vou abrir isso aqui. Vou passar o ferro até aqui em cima, mesmo essa partezinha que tá aberta aqui, ó. E aí, depois disso, depois de aberto, eu vou pegar aqui o meu tecido da margem de costura. Eu vou trazer aqui na costura e vou dobrar como se eu estivesse fazendo uma barrinha. Que a gente vem, dobra uma vez, depois dobra de novo. Faço isso até lá em cima. E aí, eu passo uma costura margeando aqui até lá em cima e repito esse processo aqui do outro lado. Costura feita, nós vamos vir aqui, ó, na barra e vamos fazer a barrinha. Dobra uma vez aqui pra dentro, meio centímetro. E depois eu dobro novamente. E aí, eu faço a barra ao redor da minha sainha toda. Quem não tem muita habilidade, vocês podem alfinetar, vocês podem alinhavar, para facilitar essa parte, esse processo. Barrinha feita, nós vamos franzir a parte de cima da nossa sainha. O que que a gente vai fazer aqui para franzir? Eu vou pegar esse meinho aqui, que é onde tá aquela partezinha aberta, e vou dobrar de forma que a outra ponta aqui fique paralela. O que que é essa ponta paralela? Isso aqui vai ser a frente do vestido. E aí, eu vou pegar de novo essa pontinha e vou colocar com aquela pontinha lá da frente. Para que eu consiga marcar as laterais do meu vestido. Da saia do meu vestido. E aí, eu vou fazer um pique aqui, só para eu ter marcado as laterais. E aí, eu vou franzir isso aqui. Como é que eu vou fazer esse franzido? Tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer o franzido de forma bem simples, sem nenhum calcador específico, sem nada de diferente.
Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. E a gente vai deixar franzido a parte da frente e a parte de trás de formas separadas, sem fazer um franzido total, para que a gente consiga regular isso aqui na hora de colocar no nosso vestidinho, tá? Fiz a saia, deixei franzida, vou reservá-la de ladinho pra gente partir pra pala do nosso vestidinho. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer na pala, eu vou costurar ombro com ombro. Deixa eu tirar aqui o forrinho. Eu vou vir aqui, ó, vou posicionar a parte da frente do meu vestidinho. Vou pegar aqui as costas e vou posicionar aqui ombro com ombro, lembrando, voltando a reforçar isso aqui, que a parte das costas tem 1 centímetro a mais do que a parte da frente, tá? Vou posicionar aqui ombro com ombro. Vou alfinetar certinho. Deixa eu pegar meu alfinete. E vou passar uma costura com margem de 1 centímetro. Mais uma vez, eu repito para vocês, é muito importante essa questão do 1 centímetro. É muito importante que vocês marquem esse 1 centímetro, caso não tenham habilidade com margem de costura. Para que bata certinho, ó. Marquei aqui 1 centímetro. E aí, a gente faz isso neste ombro e faz isso também no forro da nossa peça. Depois que nós costurarmos os ombros, a gente abre essa margem de costura, joga a nossa pala ali, parte da frente pra lá, parte das costas pra cá e passa o ferro abrindo isso aqui. Abri as minhas margens de costura, tanto no tecido principal quanto no forro. Eu vou virar aqui e vou colocar o direito virado pra cima do meu tecido principal, vou vir com o meu forro e vou colocar o direito virado para baixo. Eu vou alfinetar aqui, ó, de forma que fique costura do ombro com costura do ombro dos dois lados, para ele ficar bem certinho. Vou alfinetar aqui a pontinha e do outro lado vou fazer o mesmo processo. Agora que já tá tudo alfinetado, eu vou colocar um alfinete aqui no centro também. Eu vou costurar com margem de 1 centímetro ao redor da minha golinha, só na golinha. Costura feita, vou mostrar por esse lado aqui que acho que dá pra vocês verem melhor. Nós vamos fazer piques e refilar. O que que são fazer piques? Eu venho aqui com a minha tesoura, e isso a gente faz em toda a costura que for uma curva, tá, gente? E faço um cortezinho até bem próximo à minha costura. Bem próximo, ó. E aí, a gente vem e refila. E isso eu faço ao redor da minha gola toda. O que é o refilar? É reduzir essa margem de costura pela metade. Eu posso fazer isso dessa forma que eu mostrei pra vocês, fazendo os piques e depois refilando. Ou eu posso pegar uma tesoura de picotar e vir aqui, ó, e cortar bem próximo da minha costura, que ele também já faz o processo de fazer o pique e de refilar. Eu, particularmente, gosto de usar a tesoura de picotar. Caso vocês não tenham, pode fazer o pique mesmo, que ele dá o mesmo efeito. Golinha feita, nós vamos repetir o mesmo processo nas duas cavas. Tanto de um lado quanto do outro, a mesma coisinha. Costura com margem de 1 centímetro, faz os piques e refila. Agora que nós temos a cava e a golinha costurados, nós vamos vir aqui e vamos virar isso aqui, ó. Tô passando aqui pro direito. É mais fácil vir com a mão aqui pela parte da frente e puxar a parte das costas, tá? Depois que eu desvirar isso aqui, eu vou passar o ferro pra assentar todas essas costuras. Tô com a minha tábua aqui, ó. Pra deixar isso aqui tudo bem assentadinho, tudo bem arrumadinho. Pronto.
Já estamos com a nossa pala passadinha, nós vamos fechar aqui a lateral da nossa peça. O que que eu vou fazer? Vou abrir aqui a parte da frente, vou pegar aqui a parte das costas e vou abrir também. E aí, eu vou posicionar costura com costura, sendo que a margem de costura, uma eu jogo para a direita, outra eu jogo para a esquerda. Vou alfinetar bem a costura certinho. Depois alfineto aqui na ponta. E alfineto do outro lado. E aí, eu vou costurar com margem de 1 centímetro. Mais uma vez, volto a dizer a importância de costurar com a margem correta. Ó, como é que ficou? Essa aqui é a lateral. E aí, eu faço o mesmo processo nas duas laterais. Agora que nós já fechamos a lateral, ó, costurei, passei o ferro abrindo a margem de costura e voltei aqui pro direito. Nós vamos fazer a parte aqui do abotoamento. Gente, a minha estampa, ela tem vários sentidos, tá vendo? O flamingo. Então, algumas vezes dá a impressão que tá de ponta cabeça, mas ó, aqui ele tá de cabeça pra cima, aqui ele tá de cabeça pra baixo. E aqui ele tá na lateral. Nós vamos fechar essa parte e vamos já fazer a partezinha aqui pra gente fazer o acabamento depois no forro. Primeira coisa que nós vamos fazer, ó, eu vou jogar o meu tecido principal aqui pra cima, de forma que eu consiga ter acesso à parte do avesso do meu forro. Eu vou vir aqui com a minha régua, vou alinhar ele direitinho e vou fazer um traço de 2 centímetros. 2 centímetros a partir do final do tecido, ó, daqui pra cá. Aqui onde acaba o tecido, até aqui ele tem 2 centímetros. Vou fazer isso nele todo. Só pra lembrar, meninas, essa caneta que eu tô usando, ela é uma caneta fantasma, tá? Quando eu for passar o ferro na minha roupinha, ela apaga. Fiz isso aqui, eu vou pegar uma cola bastão. A cola bastão é essa cola escolar mesmo, que as crianças usam para colar papel na escola. E aí, eu vou passar minha cola bastão aqui, não tem perigo de manchar o tecido de vocês. Isso aqui é a base d'água, então, quando lavar, tudo certo. E aí, eu vou colar, trazendo o meu tecido aqui nessa linha que eu fiz de 2 centímetros. Então, na verdade, nós vamos ter uma dobra de 1 centímetro. Por que que a gente faz 2 centímetros? Porque fica mais fácil para fazer a dobra. Vou colar até chegar lá do outro lado. Depois que eu colar tudo aqui, eu passo ferro para que essa cola assente direitinho. Ó, tá coladinho, vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer a marcação aqui para colocar a nossa azelha do botão, tá? Eu tô fazendo com o do próprio tecido, eu cortei com 6 centímetros, só que vocês têm que ver o seguinte, ela tem que passar, esse aqui no caso que é do tecido que não cede, ela tem que passar na cabecinha do botão e ainda tem que ter 2 centímetros, porque vai embutir aqui na margem de costura, tá? Então, se vocês forem fazer com tecido, prestem atenção nisso também. Se for elastiquinho, é um pouco mais fácil, porque o elastiquinho cede. E aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, vou medir. Vou deixar 2 centímetros aqui pra baixo, sem a marcaçãozinha do botão. 1,5 centímetro, 2, tranquilo, tá? Então, eu vou marcar aqui. No meu vai dar 5 centímetros de distância entre 7 centímetros de distância entre um e outro. Eu vou colocar só 3, 7,5 na verdade. Não coloquem uma distância inferior a 5 centímetros entre um botãozinho e outro. E não coloquem mais do que 8 também, vai ficar muito longa essa distância entre um botão e outro, tá?
E aí, eu vou passar uma costurinha só segurando aqui, só para ficar mais fácil depois para eu terminar de costurar. Passei a costurinha aqui só para segurar. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o meu forro aqui olhando para frente do meu direito. Eu vou posicionar aqui direito com direito. Então, eu venho aqui, ó. E posiciono, lembrando que ele vai ficar 1 centímetro menor aqui, porque é a dobra que a gente já fez. Vou alfinetar. E vou costurar mais uma vez com margem de 1 centímetro. Faço isso desse lado e faço isso desse outro lado que também tá sem o coisinha do botão. Viro aqui direito com direito e costuro com margem de 1 centímetro. Costurei, agora eu venho aqui, ó, e corto esse bico para tirar o excesso de tecido e vou virar isso aqui pro direito. Com a própria ajuda da tesoura, eu vou acertar para que a minha pontinha aqui em cima fique bem direitinha. E do outro lado, a mesma coisa. Aqui ele vai ficar um pouquinho mais fácil de acertar, porque como eu tenho aqui a coisinha do meu botão, é só puxar. Vou passar o ferro. E aí, a gente já vai fazer a gente já vai fazer a última etapa nesse caso, que é colocar a saia na nossa pala. Pala pronta, já passei o ferro. Eu já tenho aqui a saia do meu vestidinho franzida, como eu falei pra vocês. E agora, nós vamos costurar a nossa sainha aqui na nossa pala. Vou pegar aqui o direito da minha pala com o direito da minha saia. Vou posicionar bem certinho aqui nessa aberturinha que ficou na parte de trás. Vou alfinetar bem direitinho. E aí, naquela marcaçãozinha que a gente fez aqui na lateral, eu venho com a minha costura de lateral do vestidinho, de junção da pala da frente com a pala das costas, alfineto também. E do outro lado, a mesma coisa. A costura da lateral naquela marcação que nós fizemos. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. E o final da minha pala, aqui nessa aberturinha da minha saia. É importante que isso aqui fique bem rente, tá? Para o acabamento ficar bacana. Fiz isso aqui, eu vou costurar ao redor dela toda com margem de 1 centímetro. Ó, costurei. E agora, a gente tá aqui com o nosso forro pra cima. Eu vou colocar o meu forro aqui pra baixo, cobrindo essa costura. A gente vai alinhavar ou vai alfinetar. Pra quem tá começando, eu sugiro alinhavar. Vocês vão ter um pouco mais vai ficar mais fácil controlar onde vocês estão costurando. Eu vou só alfinetar aqui para mostrar para vocês. Lembrando que essa parte tem que cobrir aquela costura anterior, tá? E aí, nós vamos passar uma costura bem rente aqui, ó, na junção entre a pala e a saia do nosso vestidinho. Feito isso, nós vamos estar com o nosso vestidinho praticamente pronto. Tem o vídeo de um lacinho bem fofo aqui no canal, que vocês podem usar para colocar, para decorar o vestidinho. E aí, eu vou, então, fechar essa costura, vou costurar os botõezinhos com os pontinhos à mão. E mostro para vocês como é que ele ficou prontinho, mas todo o processo dele é basicamente isso.